Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs que acompanhais a transmissão desta celebração, estamos no oitavário da oração pela unidade dos cristãos e por isso rezamos para que todos nós que confessamos a nossa fé em Jesus Cristo testemunhemos unidade, vontade de união uns com os outros. Estamos também no domingo da Palavra de Deus e por isso começamos esta celebração por aclamar a presença de Jesus Cristo, Palavra de Deus na nossa vida. Mas obviamente não podemos ignorar a situação dramática que vivemos por causa da pandemia que nos atinge. E por isso nesta celebração queremos pedir por aqueles que são vítimas diretas da pandemia, pelos cuidadores e por todos aqueles que são vítimas indiretas. A todos queremos apresentar ao Senhor nesta celebração em que rezamos pelo fim desta pandemia. Preparemo-nos então para este encontro com o Senhor e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E nós na terra as paz, glória a Deus. Glória a Deus na terra e nos céus.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Celebramos hoje o domingo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é sempre presença nas nossas celebrações. Somos sempre convidados à mesa da Palavra, assim como somos convidados à mesa da Eucaristia. Por isso, neste domingo da Palavra de Deus, queremos acolher solenemente a Palavra de Deus, o livro da Palavra de Deus. Fazemos-lo solenemente porque queremos desta forma manifestar a vontade que temos de acolher no nosso coração esta palavra. Voltamos-nos então para a Palavra de Deus que virá ao nosso encontro e acolhamo-la cantando. Glória a ti, ó Cristo, os meus filhos teus. Glória a ti, ó Cristo, palavra que salva. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregoa nela a mensagem que eu te direi. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus. Levava 3 dias a atravessar. Jonas entrou na cidade, caminhou durante um dia e começou a pregar, dizendo: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de saco, desde o maior ao mais pequeno. Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam do seu mau caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e não o executou. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Lembrai-vos de mim segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. O Senhor é bom e reto, ensina o caminho aos pecadores, orienta os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve. Doravante, os que têm esposas procedam como se não as tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que andam alegres, como se não andassem. Os que compram, como se não possuíssem. Os que utilizam este mundo, como se realmente não o utilizassem. De facto, o cenário deste mundo é passageiro. Palavra do Senhor. Alleluia.
Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes, e chamou-os. E eles deixaram logo o seu pai Zebedeu no barco com os assalariados e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs que acompanhais a transmissão desta celebração e que, por estes dias, sois os únicos peregrinos de Fátima. A liturgia deste domingo da Palavra de Deus mostra-nos como esta palavra converte os corações e transforma a vida daqueles que a acolhem. A primeira leitura da profecia de Jonas fala-nos da urgência da conversão e testemunha que as palavras do profeta, uma vez acolhidas pelos habitantes de Nínive, transformaram a vida daquelas pessoas. Por sua vez, o Evangelho apresenta-nos o início do ministério público de Jesus, que começa precisamente com um apelo à conversão. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho, escutamos. Um convite à conversão com uma atitude permanente, continuada, uma atitude de reorientação da nossa vida e de todos os seus aspectos e dimensões para Deus. Um convite à conversão que é convite a dar a Deus o lugar central que Ele deve ter na nossa vida, seguindo os ensinamentos e as palavras de Jesus. E estas primeiras palavras de Jesus, com esta exortação à conversão, mostram a urgência desta atitude, a urgência da conversão, porque está próximo o reino de Deus, como escutamos. A urgência da conversão, porque Deus está no meio de nós e quer salvar-nos.
Esta é a grande notícia, a boa nova que Jesus vem trazer-nos. Deus está no meio de nós. Deus está presente nas nossas vidas. Esta é uma boa notícia, uma boa nova, também para nós hoje. No meio desta pandemia que nos atinge, diante da crise por ela provocada, crise que é sanitária, antes de mais, mas também social e económica, e apesar de todas as dificuldades e incertezas, inseguranças e medos, Deus está conosco. Não nos abandona nem nos deixa sós. E esta presença de Deus, que nos enche de confiança e que fortalece a nossa esperança, mesmo nestes tempos sombrios e de incerteza. Mas esta mesma palavra, que nos enche de confiança e que fortalece a nossa esperança, é também sempre convite à conversão. É que se Deus está no meio de nós, como acreditamos, é preciso contar com Ele. É preciso que Ele conte efetivamente na nossa vida. É preciso orientar para Ele a nossa existência. Se Deus está no meio de nós e nas nossas vidas, é sempre necessário mudar os comportamentos, os valores, as atitudes, tornando-os mais conformes à vontade deste Deus que se faz presente. O Evangelho apresentava-nos também o chamamento dos discípulos, dos primeiros discípulos. E nesse chamamento de Pedro e André, Tiago e João, concretiza-se este apelo à conversão. Este apelo a mudarmos de vida, a orientarmos a nossa vida para Deus. Acolher o chamamento de Jesus, de facto, implica sempre conversão, isto é, implica distanciamento em relação à vida precedente, implica disposição para abandonar as antigas seguranças. Jesus chama aqueles primeiros discípulos a uma mudança radical de vida, orientada unicamente pela confiança nele, Jesus, que os chamava. E a isto somos também nós desafiados. Jesus chama os discípulos nos seus lugares de trabalho, nos lugares onde decorre a vida habitual. Por vezes temos a ilusão de que Deus, quando nos chama, quando nos pede alguma coisa, quando nos exorta a alguma coisa, deve fazê-lo de forma solene, extraordinária, fora daquilo que é o ritmo da nossa vida. Mas não é isso que o Evangelho diz. Pelo contrário, o Evangelho diz que Deus vem ao nosso encontro no nosso cotidiano. Também hoje é nos lugares onde decorre a nossa vida, o nosso dia-a-dia, que Deus vem ao nosso encontro. E vem ao nosso encontro nas nossas rotinas, na humildade da nossa condição, na cotidianidade da nossa vida. É aí que nos procura. E é aí que nos chama, como chamou os discípulos, para sermos sinais da presença de Deus no nosso mundo, para sermos sinais da solicitude de Deus para com todos. É aí, no nosso dia-a-dia, que Deus nos chama a sermos transparência desta presença que nos enche de confiança e de esperança. A sermos testemunhas desta presença junto de todos aqueles com quem contactamos, sobretudo daqueles que estão em sofrimento.
A atualidade da mensagem de Fátima é a atualidade do Evangelho. A mensagem de Fátima não nos diz algo diferente. Fala-nos do Evangelho. E também aqui em Fátima, a mensagem de Deus, dada a conhecer primeiro pelo anjo, depois por Nossa Senhora, é uma mensagem de conversão, de mudança de vida. Uma mensagem de conversão também marcada pela urgência, porque Deus se torna presente no nosso mundo. E a conversão a que a mensagem de Fátima faz referência consiste, antes de mais, em acolhermos esta exortação a darmos a Deus um lugar central nas nossas vidas, a acolhermos este chamamento a sermos testemunhas da sua presença junto de quem sofre. É isto que a mensagem de Fátima nos convida. Caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus é palavra que nos enche de esperança e que fortalece a nossa confiança em Deus. É a palavra que transforma a nossa vida. Mas é também palavra que nos exorta sempre à conversão. Acolhamos esta exortação, dando a Deus o lugar que só a Ele compete nas nossas vidas e procurando ser, neste nosso mundo, testemunhas do seu amor. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, para que a nossa resposta ao Evangelho de Jesus seja digna de tão grande chamamento, dirijamos ao Pai a nossa oração, cantando com alegria. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que, seguindo o caminho da fé, irradiem confiança, alegria e disponibilidade, oremos. Renovai
pelos jovens de todas as dioceses que sentem o chamamento de Jesus, para que escutem a sua voz e o sigam, oremos. Renovai-nos, Senhor, na unidade. Pelos responsáveis das nações em todo o mundo, para que descubram no Evangelho de Cristo o alicerce firme da justiça e da paz, oremos. Renovai-nos, Senhor, na unidade. Para que a celebração deste domingo da Palavra de Deus faça crescer nas nossas comunidades uma assídua familiaridade com as Sagradas Escrituras, de modo a podermos, como Maria, testemunhar a todos a felicidade daqueles que acreditam e vivem a Palavra, oremos. Renovai-nos, Senhor, na unidade. Por todos os cristãos, para que na luz da Palavra de Deus caminhem rumo à unidade querida por Jesus, que todos sejam um, para que o mundo o creia, oremos. Renovai-nos, Senhor, na unidade. Pelos que se entregam ao serviço dos mais pobres, para que o Senhor lhes dê o seu espírito e a perseverança nas dificuldades, oremos. Renovai-nos, Senhor, na unidade. Por nós que participamos nesta celebração, para que tenhamos o desejo de viver na graça de Deus e de a ela voltar, se a viermos a perder, oremos. Renovai-nos, Senhor, na unidade. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências. Pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Renovai-nos, Senhor, na unidade. Por aqueles que morreram vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias, oremos. Renovai-nos, Senhor, na unidade. Senhor, pela boca do vosso Filho dissestes que o tempo se cumpriu e está próximo o reino de Deus, dai-nos um coração que saiba responder às surpresas inesperadas do Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte e da nossa ruína abristes o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa.
que seja um em nós e o mundo me acredite. Vinde comigo e farai de nós pescadores de Oremos. Deus omnipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Nestes tempos difíceis e dramáticos que vivemos, dirijamo-nos a Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. E nesta hora de tribulação confiemos-lhe a nossa vida e a de todos os nossos irmãos e irmãs de todas as partes do mundo, pedindo-lhe que nos livre de todos os males. E façamo-lo cantando confiantes. As nossas súplicas em
Na mesa da Palavra de Deus e na mesa da Eucaristia, o Senhor enche-nos de confiança, fortalece a nossa esperança e convida-nos à conversão. Acolhamos este convite, procurando fazer da nossa vida sempre, cada vez mais, uma oferta agradável ao Senhor e procurando ser testemunhas do seu amor nestes tempos difíceis junto daqueles que mais sofrem. Desejo a todos um santo dia de domingo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.